Bom dia! Bom dia! Veja hoje no Xícara Games a importância dos jogos na economia brasileira e mundial. Conheça a trajetória e evolução dos aparelhos de videogame. Descubra também os novos aparelhos que estão no mercado. Saiba como os novos controles podem ajudar os jogos a serem mais realistas. A indústria dos games já é maior que a do cinema, e muito. No ano passado, o cinema faturou 19 bilhões de dólares. Já os games saltaram de 17 bilhões em 2000 para 30 bilhões em 2003. Só no Brasil, a venda de jogos deve bater a cifra de 160 milhões de reais neste ano. Os desenvolvedores de jogos brasileiros faturaram 20 milhões no ano passado, um número ainda modesto no mercado mundial. Mas a popularização dos jogos em celulares e a capacitação de profissionais têm ajudado o setor a crescer 30% ao ano. A pirataria ameaça o crescimento do setor. No Brasil, em média, a cada 10 jogos vendidos, 9,5 são piratas. O preço de um jogo original? O jogo original depende muito da qualidade dele. Ele vai de 150 a 200 reais. Depende da procura. E um jogo alternativo, tá quanto? 15 reais. A diferença de procura é muito mais procurado alternativo que o original? Com certeza. Pelo preço, né? Que a diferença é muito grande, né? E chega a ser 85% ou 90%, o pessoal prefere o alternativo. O custo de produção de jogos é elevado, em torno de 400 mil dólares, e é preciso vender 10 mil jogos originais apenas para cobrir o custo de produção. Como a maior parte dos jogos comprados é pirata, é necessário um combate maior ao mercado informal para possibilitar o avanço do setor no Brasil. O desenvolvimento tecnológico fez com que os aparelhos de videogame ficassem cada vez mais modernos. Se no início as imagens eram em 2 dimensões e com poucos recursos, hoje se aperfeiçoaram tanto que, além de jogar em 3 dimensões, o visual dos jogos se aproxima muito da realidade. O primeiro console caseiro foi o Pong, que na época foi um grande sucesso. Apresentava barras verticais e um quadrado que deve ser rebatido. A brasileira Philco chegou a lançar um aparelho semelhante, o Telejogo, muito popular nos anos 80. Esses aparelhos hoje são artigos de colecionador, assim como o Atari 2600, lançado no ano de 1977. O popular Atari foi o grande responsável pelo sucesso dos videogames caseiros, com uma das maiores bibliotecas de jogos disponíveis. Na década de 80, a preferência dos jogadores ficou dividida entre a Sega, com o Mega Drive, e a Nintendo, com o Super Nintendo. Foi neste momento que surgiu a rivalidade clássica entre mascotes como Sonic e Mario, e jogos como Mortal Kombat e Street Fighter. Peças como o Super Nintendo e o Mega Drive são procuradas por jogadores, como afirma o comerciante de eletrônicos há 5 anos, Jefferson Viana. Sempre tem alguém que tem Super Nintendo, Mega Drive, esses jogos mais antigos, então eles procuram mais em camelô porque sabe que sempre tem alguma coisa, né? Um dia veio um moço aí e pagou numa caixa de Super Nintendo, que ela estava um pouco mais novinha, ele pagou 20 reais só na caixa de Super Nintendo, porque ele gosta de Super, e nesse caso ele pagou porque a caixa estava mais nova do que a dele. Além dos consoles de mesa, existem os portáteis como o Game Boy, inicialmente preto e branco, e o Game Boy Color, na versão colorida, da Nintendo. Os mais modernos, como o PSP da Sony, reproduzem em MP3 fotos e podem acessar a internet. Até a Microsoft arriscou no mercado dos consoles com o lançamento do Xbox 360 em 2005, atual concorrente do PlayStation 3 da Sony e do Wii da Nintendo. Confira no próximo bloco os novos aparelhos de jogos do mercado e saiba como os novos controles podem tornar os jogos mais realistas. Pergunta bem básica, você joga videogame? De vez em quando. Quando tem tempo. Há quanto tempo você joga? Bem pouco tempo. Não sou muito ligado em videogame assim, entendeu? Quantas horas mais ou menos por semana você joga? Umas 2 horas no máximo.
Aí, você prefere sair de casa ou ficar jogando? Prefiro sair de casa. Qual o seu estilo de jogo favorito? Futebol. Que videogame você tem? É PlayStation 2. Texturas, efeitos de luz, detalhamento dos cenários e dos personagens são os destaques da 7ª geração de consoles. As empresas abusam de tecnologia para criar novos aparelhos. É o que mostra o repórter Andrei Long. A Microsoft deu largada antes das concorrentes Sony e Nintendo e lançou o Xbox 360 em novembro de 2005. Os primeiros jogos chamavam a atenção pela superioridade gráfica em relação às outras plataformas, como o PlayStation 2 e o GameCube. Nada mais justo, pois estamos falando de um console tecnicamente bem superior aos daquela época. Passado um ano, a Microsoft se afirma no mercado e solidifica a rede online do seu console, a chamada Live. A ideia não é só jogar com jogadores de todo mundo, mas também poder baixar trailers de filmes e jogos clássicos enquanto joga. Tudo através da internet. A sensação é de estar no futuro, né? Com essa imagem aí, meu Deus, até superou a expectativa, né? Mas para aproveitar todos os recursos, incluindo videogame, o valor não fica abaixo de R$ 1.800. Para concorrer com o Xbox 360, a líder Sony lança o PlayStation 3 em novembro de 2006. Capaz de ler a mídia de alta definição Blu-ray, o videogame é tecnicamente mais poderoso que o console da Microsoft. Mas ele ainda não mostrou a que veio. Em jogos não exclusivos, por exemplo, o PS3 demonstra um rendimento menor que o Xbox 360, pois as produtoras ainda não conseguem explorar o máximo de um console com 6 meses de mercado. As novidades do PlayStation 3 são um controle sensível a movimento, que reproduz exatamente os movimentos do jogador na tela, a rede online gratuita PlayStation Network e os jogos e filmes em alta definição. Jogos do primeiro e segundo PlayStation, ouvir música enquanto joga e conectar o portátil da Sony no PS3 são as outras possibilidades. Jogadores que quiserem ter essa tecnologia em casa devem se preparar para gastar mais de R$ 2.500. Correndo por fora vem a Nintendo. A gigante japonesa lança o Wii um mês depois da concorrente Sony ter lançado o PS3. O foco da empresa é atrair jogadores casuais e os que não têm interesse por jogos. A novidade proposta pelo Wii é o controle sensível ao movimento. É uma tecnologia superior ao console da Sony, pois o jogador tem que apontar para a tela se quiser mirar nos objetos do jogo. Isso faz com que a interação deixe de ser sedentária. Outras armas do Wii são a conexão sem fio com a internet durante 24 horas por dia, suporte a jogos online e o Virtual Console, que é um sistema de downloads de jogos dos antigos consoles da Nintendo, algo semelhante à rede online da Microsoft. Os jogadores que quiserem se divertir com o Wii vão ter que desembolsar ao menos R$ 1.400.